Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando o episódio número 5 de F1 a todo vapor, tanto no YouTube, também para quem nos acompanha via podcast. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você estiver nos ouvindo no formato podcast, se o seu agregador de podcast possuir a função de avaliar, avalie e ajude a fortalecer o nosso projeto, tá bom? Vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. A Fórmula 1 se encontra de férias e nesse período nós não temos tantas notícias para estar abordando do esporte, até porque os pilotos muitas das vezes estão viajando, estão para a praia, levando suas respectivas esposas, namoradas, família, e também é uma pausa para os engenheiros e também para os mecânicos, até porque obrigatoriamente as fábricas e montadoras das equipes têm de estar fechadas, justamente para eles terem esse período de contato com a família. A Fórmula 1 até colocou essas férias de verão porque estava percebendo que os funcionários que trabalhavam no automobilismo aumentou muito a taxa de divórcio. Então se colocou essas férias do verão justamente para os mecânicos, engenheiros, também os pilotos terem mais contatos com seus familiares. Justamente por isso, o mundo do automobilismo fica um pouco sem notícias no que diz respeito à Fórmula 1. Mas para não deixar o canal sem conteúdo, hoje nós vamos falar dos 10 pilotos mais bem pagos de 2021 da Fórmula 1, de acordo com a revista Forbes. Então a revista Forbes lançou, os 10 pilotos mais bem pagos e nós vamos comentar um a um aqui com vocês. Lembrando que tais valores dizem respeito apenas os ganhos de 2021 e não aborda extensões contratuais dos pilotos, renovações ou também alguma extensão de patrocínio. Engloba apenas os ganhos do ano de 2021. Essa reportagem da revista Forbes foi feita pela Brett Knight e está na revista Forbes Brasil aí, você consegue acessar através da internet, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos falar dos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 do ano de 2021. Em 10º lugar, nós temos Carlos Sainz da Ferrari. Ele tem um salário de 8 milhões de dólares, bônus acumulados ele não há para ele, então projeção de bônus em 2021 também não há. Então os ganhos totais de Carlos Sainz da Ferrari são de 8 milhões de dólares. Em 9º lugar, Lando Norris, salário de 3 milhões de dólares, bônus acumulados ao ano 2,5 milhões de dólares, projeção de bônus em 2021 6 milhões de dólares. Então isso perfaz um ganho total ao Lando Norris de 9 milhões de dólares. 8º lugar nós não vamos ter, porque nós vamos ter um empate técnico no 7º lugar, entre Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas. Então vamos lá, 7º lugar, Daniel Ricciardo da McLaren, salário de 10 milhões de dólares, bônus acumulados não há, projeção de bônus em 2021 não há, e ganhos totais 10 milhões de dólares. Também, de igual forma, Valtteri Bottas da Mercedes, salário de 10 milhões de dólares, bônus acumulados no ano não há, projeção de bônus no ano de 2021 não há, isso perfaz os ganhos totais do Valtteri Bottas em 10 milhões de dólares. 6º lugar, Charles Leclerc da Ferrari, salário de 12 milhões de dólares, bônus acumulados no ano não há, projeção de bônus em 2021 não há, ganhos totais 12 milhões de dólares. Lembrando que o Charles Leclerc à época contratou com a Ferrari o contrato mais longo da história da escuderia. Se eu não me engano, salvo engano, foi um contrato de 5 anos, ou seja, de 5 temporadas para o Charles Leclerc. Mas aqui nós estamos contando apenas o ano de 2021, como eu disse anteriormente. 5º lugar, Sebastian Vettel da Aston Martin, salário de 15 milhões de dólares,
bônus acumulados não há, projeção de bônus em 2021 não há, então ganhos totais do Sebastian Vettel, 15 milhões de dólares. Quarto lugar, Sérgio Pérez da Red Bull, salário de 5 milhões de dólares, bônus acumulados no ano 5,5 milhões de dólares, projeção de bônus em 2021 13 milhões de dólares, ganhos totais do Sérgio Pérez 18 milhões de dólares. Terceiro lugar, Fernando Alonso da Alpine, salário de 25 milhões de dólares, bônus acumulados no ano não há, projeção de bônus em 2021 não há, ganhos totais de Fernando Alonso 25 milhões de dólares. Lembrando que o Fernando Alonso assinou com a Alpine o contrato de 1 ano, podendo renovar por mais 1 ano. Então ele tem essa opção da extensão contratual com a Alpine da Renault. Segundo lugar, Max Verstappen da Red Bull, salário de 25 milhões de dólares, bônus acumulados no ano 5 milhões de dólares, projeção de bônus em 2021 17 milhões de dólares. Os ganhos totais então de Max Verstappen é de 42 milhões de dólares. É bastante dinheiro, hein? Em primeiro lugar, como o piloto mais bem pago de 2021 da Fórmula 1, temos Lewis Hamilton da Mercedes. Um salário de 55 milhões de dólares, bônus acumulados no ano 4 milhões de dólares, projeção de bônus em 2021 7 milhões de dólares, perfazendo um total de 62 milhões de dólares. É o maior salário disparado. Se a gente for olhar apenas o salário de Lewis Hamilton, que é 55 milhões de dólares, já ultrapassa os ganhos totais no ano do Max Verstappen, que são os dois que estão brigando aí pelo título até agora da temporada de 2021. Então, essa foi a pesquisa da revista Forbes, né, dos 10 pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 de 2021, que nós comentamos aqui brevemente, simplesmente também para a gente ter conteúdo nesse período de férias da Fórmula 1. É ruim demais ficar sem falar de Fórmula 1. Lembrando que a Fórmula 1 volta nos dias 27, 28 e 29, né, no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, a volta das férias da Fórmula 1. E o que a gente espera é que seja uma disputa bem acirrada aí ao final da temporada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título, tá bom? Se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um joinha, se você estiver pelo YouTube, né, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo via podcast, se o seu agregador de podcast permitir, nos avalie para a gente melhorar o conteúdo. Uma boa semana a todos, um abraço e fiquem todos com Deus.